nesta noite. Podem abrir as vossas Bíblias inicialmente no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo 39. Jeremias capítulo 3, versículo 39. Glória a Jesus. Nós vamos falar de um mandamento uns aos outros, já lá vamos, mas gostaria de introduzir nesta noite com este versículo, que creio que todos nós conhecemos. Quem é que já conhece este versículo? Ok, os irmãos conhecem? Ainda bem, graças a Deus. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos pecados dos outros. Não, ok. Queixe-se cada um dos seus pecados. É muito interessante no contexto, irmãos, em que o versículo está, porque depois o escritor ele vai sempre usar a ideia do nós pecamos. Se os irmãos olharem para as Escrituras, vão-se aperceber de pormenores extraordinários. Neemias toma conhecimento de como é que está a cidade. Vai chorar aos pés do Senhor, clamando que Deus tenha misericórdia, clamando que Deus os possa livrar, clamando que Deus permita voltar, reconstruir, achar graça diante do rei. Neemias era um homem íntegro, fiel a Deus. O mais fácil era ele dizer: o teu povo pecou, eles fizeram coisas erradas. Mas se os irmãos lerem com atenção, sempre está lá o inclusivo, nós. Nós pecamos, nós transgredimos. Quando chegamos ao livro de Daniel, e nós percebemos a sua integridade, mas nós percebemos quando ele retrata uma situação em tudo idêntica, Daniel também diz: nós pecamos. É mais fácil nós queixarmos-nos dos pecados dos outros. Mas a Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados, até como diz uma tradução. O mandamento, irmãos, que vamos abordar nesta noite, nós vamos abordar em princípio 2, porque eu vou juntá-los. Não se queixem uns dos outros e não falem mal uns dos outros. Também são 2 mandamentos que nós encontramos nas Escrituras. Tiago capítulo 5, versículo 9. Um irmão, quando encontrar, vai ler. Tiago 5, 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Ok? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. A semana passada dissemos que nós não nos devemos julgar uns aos outros. E agora nós entendemos que não nos devemos queixar uns dos outros. De alguma maneira poderíamos também dizer: não murmurem uns dos outros. As circunstâncias difíceis podem trazer à tona o melhor que há dentro de um cristão, mas também podem revelar o que há de pior nele. Nós nunca sabemos, irmãos, quando somos colocados à prova, como é que nós vamos reagir. Como é que será connosco? Mas às vezes, sem sermos colocados à prova, nós queixamos-nos, nós falamos mal, nós murmuramos dos outros, sem saber nada. Um exemplo claro tem que ver com a vida e a história de Jó. Estou certo que os irmãos confiam de que Deus fará cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Amém?
Às vezes nós gememos, resmungamos, porque, irmãos, acontece que um irmão está a contribuir para o nosso desconforto, ele pode começar a dizer isto ou aquilo e nós começamos a queixar em todos os nossos círculos de amigos dessa pessoa. Não seria mais fácil ir ter com essa pessoa? Não seria mais lógico, se nós temos alguma coisa, primeiro nunca nos esquecermos de que é que se queixa o homem, queixe cada um dos seus próprios pecados. Segundo, se nós achamos que temos alguma coisa que nos queixar de alguém, não deve ser com essa pessoa que vamos falar. Os irmãos imaginem o seguinte, os irmãos vão ao continente, às compras, perdoem a publicidade, ok? Os irmãos vão a um hipermercado às compras, chegam lá, são mal atendidos por alguma razão e vocês vão apresentar uma reclamação. Vocês pedem o livro de reclamação. E digam uma coisa, vocês vão reclamar aonde? Vão reclamar a um dos outros supermercados, não é? Não. Então queixam-se. Ok, à direção daqueles que é normal, não é? Então porque quando nós temos queixas de um irmão, vamos nos queixar desse irmão a outro irmão? É estranho, não é? Em vez de resolvermos o problema com a pessoa de quem nós achamos que temos queixas, e atenção, achar que temos razão para nos queixarmos não significa que temos razão. Porque às vezes fazemos reclamações e depois recebemos a informação de que a reclamação foi indeferida, ou seja, não nos foi dada razão. Agora, irmão, imagina o que é. Eu vou-me queixar com outra pessoa sobre alguma coisa que alguém me fez, porque eu acho que tenho razão. E se eu não tiver razão, eu já não consigo parar isto. Estas queixas, este queixume, este murmurar, este falar mal. Irmãos, e isto é prejudicial para o corpo de Cristo. Por isso a Bíblia diz para nós não nos queixarmos uns dos outros, para olharmos para nós próprios. Irmãos, porque há um perigo muito grande. É que depois de nós, costuma-se dizer, depois de aparecer na internet, já não sai de lá. Mas a pessoa apagou a publicação, mas alguém já tirou essa publicação. Já não dá para voltar atrás. Muitas vezes foi tirado, mas continua a aparecer nas televisões, continua a aparecer. Porque, irmãos, depois de nós falarmos com alguém queixando-nos de outra pessoa, já não dá para parar, porque, irmãos, isso depois... E eu vou contar-vos uma história que um dia ouvi um pregador a contar. Claro que vou contá-la com a essência toda, os pormenores podem não ser exatamente os mesmos, porque a gente nunca fixa a história exatamente como ela é. Mas acontece que numa aldeia pequena, numa terra muito pequena, havia lá uma igreja e havia lá um pastor, assim bem no interior. E tinham assim uma casa térrea, tinham sempre as janelas abertas. E há uma altura em que alguém vai a passar na rua, vê a esposa do pastor a correr e vê o pastor atrás da esposa com um rolo da massa. E ela, ai. Ora, quem passou e viu aquilo, irmãos, se achava que a senhora estava a ser agredida, o que é que tinha que fazer? Chegar lá, interromper, chamar as autoridades, fazer o que naquele momento, ok? Resolver o assunto para se esclarecer. Não. Passou no café, encontrou um irmão e disse, sabes o que é que eu vi? Vi o pastor atrás da esposa para bater-lhe. A sério? E acertou-lhe, isso eu não vi. Ele sai do café, vai à mercearia, chega à mercearia e diz, olha, disseram-me e tal e passaram ali, então mas ele bateu-lhe mesmo. Disseram-me que lhe deu assim umas boas. Quem conta um ponto, acrescenta um ponto, ok? Irmãos, resultado, o que é que acontece? Passa a um, passa a outro, acrescenta, a história não é, mas não há fumo sem fogo, como se costuma dizer, portanto, de certeza que o pastor estava a fazer, e isto chegou aos ouvidos da liderança da igreja-mãe. E eles vieram ter lá uma reunião com esse pastor,
e disseram-lhe o que tinham a dizer. Irmão, olha, chegou-nos até nós esta situação, mas nós conhecemos o irmão, nós não queremos acreditar, mas nós estamos aqui para ouvir, não podemos ficar indiferentes, porque isto está-se a falar pela terra toda, ok? E independentemente de tudo, falando-se pela terra toda, o irmão já não tem condições para continuar nesta terra, porque depois é impossível desmentir a toda a gente. O tempo foi passando, ok? Tiveram algumas reuniões naquele contexto interno, e o pastor, ele disse: posso agora contar o que é que aconteceu? E ele disse: pode. E começou a contar. O que é que aconteceu foi o seguinte: a minha esposa estava a arrumar a casa, viu um rato, fugiu atrás do rato, e eu andava atrás do rato, atrás dela, para ver se matava o rato, para ver se ela parava de gritar com medo do rato. Qual é que é o problema? É que ninguém viu o rato. E a esposa a dizer que sim, e que tinha sido realmente isso. Trataram do assunto, porque pronto, isto ganhou uma proporção muito grande, como os irmãos imaginam, ok? E aquela irmã que tinha sido e de falar com outras pessoas, foi a primeira que viu, foi ter com o pastor e foi-lhe pedir perdão. O irmão perdoou-me. O irmão perdoou-me porque eu não... Eu fui precipitada, eu falei, irmão, eu estava plenamente... Eu sei o que vi, eu vi a esposa a fugir, vi o irmão atrás dela com o rolo da massa, eu sei o que vi e tal. Pois, a irmã devia falar: mas olha, irmã, vou dizer uma coisa, eu perdoo-lhe. Mas só vou pedir à irmã para fazer uma coisa. Eles tinham lá uma montanha alta. Eu vou pedir à irmã para pegar numa daquelas almofadas de penas, subir até ao cimo da montanha, chegar lá em cima, abrir a almofada, atirar as penas todas pela montanha abaixo, e depois a irmã vem pela montanha abaixo a apanhar as penas e vai apanhar todas e vai colocá-las todas novamente dentro da almofada. E ela disse: pastor, mas isso é impossível, o vento vai levar. E ele disse: pois, foi isso que a irmã fez com a minha reputação. Já não dá para voltar atrás. Por mais que se desminta, por mais que se faça um comentário, por mais que se faça uma divulgação, por mais que se mande uma carta para todos os moradores, vai sempre haver alguém que não lê, vai sempre haver alguém que saiu da terra, não era da terra, mas ouviu e foi para outra terra e disse. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado quando falamos, irmãos. Se queremos falar de alguma coisa e temos queixas de alguma coisa, falemos com a pessoa de quem nós temos queixa. Que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tiago, um dos principais presbíteros da igreja de Jerusalém, tinha muita compreensão de como funcionava a confiança em Deus dentro das circunstâncias do dia a dia. Uma coisa que Tiago observou foi que mesmo nós, os cristãos, temos a tendência de transferir para cima dos outros o nosso estado emocional, a nossa depressão, a nossa impaciência, a nossa irritação. E muitas vezes procuramos outros a quem culpar pelas nossas dificuldades. Passamos a abrir a boca em conversa com amigos, nos queixando, murmurando a respeito do que alguém nos fez quando ficamos tristes, magoados, desgostosos. Fulano, Beltrano. Igreja, nós temos que matar o mal à nascença. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Queixar-se de um irmão é o mesmo que expressar, geralmente em conversa reservada, às escondidas da pessoa criticada, descontentamento, impaciência, desagrado para com ela. E eu quero deixar aqui 2 conselhos. O primeiro é: irmão, não se queixa terceiros das queixas que julga ter em relação a uma pessoa. Segundo, irmão, quando alguém se vier queixar de alguém, o irmão pegue nessa pessoa e leve essa pessoa diante de alguém. E sabe o que é que normalmente vai acontecer? Experiência pastoral. Irmão, alguém me veio dizer quem? Eu não quero dizer o nome. Então não aceito testemunhos
contra uma pessoa de alguém que não se quer identificar. Ponto final. Os irmãos percebam o que eu estou a dizer nesta noite. Quando alguém vem ter comigo e diz, alguém me disse, eu vou perguntar quem. Eu não quero dizer, então eu não quero saber. Sabe porquê? Porque às vezes, este alguém me disse, é a forma mais fácil que nós temos de dizer a alguém aquilo que nós queremos dizer. Não sou eu que penso assim. São outros irmãos. E nós precisamos ter cuidado com isto. Uma vez, irmãos, no meu ministério passei por uma situação muito complicada acerca a história da almofada não foi comigo, está bem? Mas passei com uma situação, irmãos, porque há casos e às vezes há circunstâncias que são crónicas. Toda a gente fala, toda a gente queixa, toda a gente vem dizer, mas ninguém assume. E isto às vezes é muito complicado. E um dia, irmãos, alguém veio me dizer por causa de uma situação e isto e aquilo e tal, e eu perguntei à pessoa, o irmão ou a irmã, não importa agora, nunca se queixou a ninguém de mim? Não, pastor, eu nunca me queixei. Ok, então vamos lá. No dia tal, a irmã não falou com fulano. No dia Y, a irmã não disse isto. No dia não sei quanto, e quando foi aquela altura, a irmã não falou sobre esta situação, porque eu já lhe tinha chamado a atenção várias vezes. Ok? E a irmã não fez isto e não fez aquilo e tal. E de repente eu disse uma, e ela ficou surpreendida com quem, que era a mais recente, quem é que me tinha dito, porque ela sabia a quem tinha dito. E de repente ela teve assim um desejo, já vi que não posso falar com ninguém. E eu disse, abençoada lição que a irmã tirou hoje. E tem que ser mesmo assim, irmãos. Isto pode-nos às vezes parecer estranho, irmãos, mas é tão fácil, irmãos, nós entrarmos nesta conversa. Alguém se vem queixar de uma pessoa e nós também dizemos que também temos queixas dessa pessoa, e às vezes vamos juntar as queixas que temos de outra pessoa. Queixe-se cada um dos seus próprios. Três mandamentos que estão juntos: não julguem aos outros, não falem mal uns dos outros, não se queixem uns dos outros. Os cristãos devem reconhecer que Deus utiliza as situações difíceis e penosas para desenvolver neles uma fé, uma paciência e uma esperança mais firmes e cheias de fruto. Quando alguém lhe tira a paciência, irmão, tem duas hipóteses. Ou vai falar com a pessoa cheio de paciência, ou então perceba uma coisa: é Deus a trabalhar para ajudá-lo a ter paciência. Precisamos ser pacientes uns para com os outros. Todos os cristãos, na conversa com terceiros, não devem acusar os irmãos de ter causado ou intensificado as situações difíceis ou irritantes que se encontram. Não é para um cristão julgar as motivações ou as ações do seu irmão. Não é nossa responsabilidade, não é nossa tarefa. O cristão é responsável, isso sim, por enfrentar e lidar com as dificuldades de uma maneira que glorifica a Deus. Se alguém for culpado, ele deverá deixar isso àquele juiz que é perfeitamente capaz de lidar com um assunto. Culpa. Mas a culpa não pode morrer solteira. Deus não vai deixar a culpa morrer solteira. Não vai, irmãos. Até porque, em última instância, Jesus Cristo já assumiu a culpa. A minha culpa e a tua culpa. Quando um cristão sofre por qualquer motivo, mesmo que outro irmão tenha sido o causador, porque, irmãos, eu não estou a dizer que às vezes nós não temos razões de nos queixarmos de alguma coisa ou de alguém. O que eu estou a dizer é que se temos duas hipóteses: ou sofremos o dano, que é bíblico, é ou não é bíblico? Ou vamos falar com a pessoa que está envolvida na situação, irmãos.
Nunca falar com terceiros, nunca levar outros para a situação. E quando levamos por vezes alguém, porque precisamos, alguém assistiu, alguém viu, alguém é testemunha, a ideia é sempre ganhar o irmão. Não é para chegar lá e dizer tu és culpado. É para levá-lo a reconhecer que se tem culpa, a assumir essa culpa, mas para ganhar o irmão, para sair de lá com um abraço. Esse é o propósito. Atos 6:1. A gente ouve tantas vezes: pastor, o que nós queríamos, o que nós precisamos é que a igreja fosse como a igreja primitiva. Na igreja primitiva é que era. Os irmãos já se perceberam que todas estas coisas que nós não devemos fazer faziam parte da igreja primitiva? Porque às vezes nós só olhamos para um lado da igreja primitiva. E eu quero esse lado. Eu quero uma igreja que proclama o Evangelho. Eu quero fazer parte de uma igreja que procura alcançar os perdidos para Jesus, que ama os perdidos, que vê o Senhor a confirmar com sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero essa igreja. Mas não quero esta, irmãos. Não quero esta. Que também havia na igreja. Não havia quem mentisse ao Espírito Santo. Agora os irmãos vejam a igreja primitiva, bem no início. Não tinha passado assim tanto tempo de que tinham sido cheios do Espírito Santo. É interessante, os irmãos aqui só veem um dos versículos. Eu ali até estou a ver os dois e dá para comparar. O de Tiago, não se queixem uns contra os outros. E agora os irmãos vejam a prática. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Sabe quando é que o problema se resolveu? Quando o problema chegou diante daqueles que estavam a ser acusados de estar a proceder de uma forma errada. Foi aí que o problema se resolveu. O problema não se resolveu enquanto eles se queixavam uns aos outros. Vamos voltar a colocar o versículo 1, irmãos. O problema não teve solução enquanto toda a gente dizia que os discípulos estavam a fazer separação entre umas e outras. Este queixume, esta murmuração que havia, o problema não se resolveu quando tu não concordas comigo. Tu não achas que eles preferem mais umas do que outras, que tratam melhores as judias do que as gregas? Tu não achas? Foi aí que se resolveu o problema? Não, o problema resolveu-se quando chegou diante daqueles de quem eles se queixavam. Oh, irmãos, temos que nos queixar de alguma coisa de alguém, tratemos com essa pessoa. Vamos direto ter com ela. Não falemos mal uns dos outros. Tiago capítulo 4, versículo 11. Olha, eu neste assunto estou muito à vontade. Sabe porquê? Normalmente o pastor é sempre o último a saber. O irmão já sabe? Não. Normalmente o pastor é sempre o último a saber. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. Irmãos, e nós não somos juízes. Recebemos uma ordem para parar de julgar os outros. Falámos sobre isso a semana passada. Tiago já falou de um modo mais geral sobre o uso da língua e termos cuidado com a língua. Recentemente, noutro contexto, eu usei a ideia que lá está, o freio, o dominarmos a língua. Graças a Deus que só temos uma língua, não temos duas. Ok? Mas isso não resolve o problema todo. Sabe porquê é que há murmuração? Porque há quem fale e há quem ouça. Há quem fale e há quem ouça.
Porque se alguém falar e for deixado a falar sozinho, só que o problema, irmãos, é que uma língua encontra sempre dois ouvidos para ouvir. Eu acho que se algumas pessoas... Irmãos, isto é assim na sociedade, irmãos. Nós temos programas em que os programas são todos feitos só, mesmo nessa perspectiva de falar mal dos outros. Isto é uma questão da sociedade, é falar mal, falar mal, falar mal. O que vende é falar mal. O que dá audiência é a revista cor-de-rosa. É a fofoca. Irmãos, as pessoas às vezes não se apercebem desta realidade, mas nós precisamos, irmãos, mesmo de ter muito cuidado, irmãos, porque está muito em nós. Irmãos, como ouvimos a semana passada, deixem-me voltar a parafrasear aquilo que foi dito, não é? Quando o homem e a mulher pecaram, irmãos, começou-se toda a gente a queixar uns dos outros. Só a serpente é que não se queixou de ninguém. Não é? O homem disse logo: oh, não fui eu. Se tens de tratar alguma coisa, olha, tu é que me deste. A mulher queixou-se de Deus. Deus é que é o culpado. Precisamos ter cuidado, irmãos. Eu estou a dizer isto aos irmãos e agora vou dizer-vos uma coisa. Com temor e tremor diante de Deus, irmãos, vou-vos dizer isto. Quem nunca caiu neste erro, que atira a primeira pedra. E eu tenho que deixar cair as pedras. Porque todos nós já falhamos. Todos nós temos consciência que já falamos com alguém. Ai, irmão, mas não foi com intenção. Claro que não foi com intenção. Até que nós começamos a ganhar um gostinho por isso. E se não tratarmos isso, começa a ser mesmo por gosto. E há pessoas, irmãos, que ganharam um gosto nisto, que tornaram este membro tão pequenino, indomável. Falar mal de um irmão é dizer palavras a seu respeito que o tornem desacreditado, desonrado, menosprezado, desprezado, quanto ao seu caráter, quanto às suas ações. Lembram-se da história que eu contei no início? O mandamento de não falarmos mal uns dos outros tem pelo menos as seguintes implicações. Se eu falar mal de alguém, implicitamente eu estou a afirmar que sou melhor do que ele. E isso é prova de que eu já desobedeci a outro mandamento recíproco, o de não julgar o irmão. Quem fala mal de outro cristão está a desprezar o Pai que criou esse irmão à sua própria semelhança e o redimiu de acordo com um glorioso propósito. Nós precisamos aprender, Deus é o nosso exemplo em tudo. Amém? Eu bem sei que em algum momento Deus, na sua misericórdia, para salvar alguém, pode expor a circunstância da vida de algum de nós e revelar alguma coisa. Deus revelou, Espírito Santo revelou a Pedro que Ananias e Safira tinham mentido ao Espírito Santo. Foi ou não foi? Mas não fez isso sem primeiro lhes dar a oportunidade de serem eles próprios a confessar aquilo que tinham feito. Tratou um a um. E a mulher ainda lhe foi feita claramente: é verdade que vendeste, portanto, como dizendo assim, pensa bem na resposta que vais dar. Oh, irmãos, nós precisamos ter tanto cuidado. Deus, quando nós pecamos, o que é que Ele faz? Vai começar a dizer a toda a gente o que nós fizemos, é isso, não é? Anda cá, olha, tu já ouviste? Sabe quem é que faz isto? É o diabo. O diabo é que é o acusador dos irmãos. É aquilo que a Bíblia diz. O diabo chega lá e vai dizer: olha, viste o que é que ele fez? E Deus diz: o quê? Espero eu que ele diga o quê? Sabe porquê? Porque nós já tratámos com ele. Não me lembro. Fez? Olha, se fez, já houve aqui um processo que eu já esqueci, já perdoei, está tratado. Eu oro a Deus para que o diabo chegue sempre atrasado quando vai fazer queixa de nós a Deus.
Significa que nós somos prontos no arrependimento, no reconhecimento das nossas falhas. Mas o diabo é que é o acusador dos irmãos. Nós precisamos de tratar com as pessoas. Quando vamos falar com elas, não é numa atitude acusatória, é numa atitude de poder ajudar, de poder recuperar, de poder amar, de poder cuidar, irmãos. Tratemos diretamente uns com os outros. Irmãos, Deus não anda aí a falar da nossa vida. Certo? Agora vivemos num mundo da proteção de dados. Irmãos, esqueça, a sua vida está protegida em Deus. Deus não vai andar a falar da sua vida por aí. Não falemos nós da vida dos outros. Já temos tanta coisa, irmãos, para falar de nós. De quem é que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Oh, irmãos, ainda que um cristão venha a cometer algum erro ou pecado, o seu irmão não deve falar em detrimento dele. A sua responsabilidade é ensinar, encorajar, aconselhar o irmão, a fim de que este seja edificado. Cuidado, irmãos, com maledicência. Cuidado com aquela ideia, está a ver, eu tinha razão. O que nos contenta não é ter razão. O que nos devia contentar é que tratamos com esse irmão e ele reconheceu o seu erro. Isso é que nos devia alegrar. Não é o ter razão. Eu já sabia. Um dia, irmãos, aquele que cuida de estar em pé tenha cuidado de não caia. Quando alguém cai, só porque nós já tínhamos assim alguma coisinha, alguma fricção, sai assim um pensamento deste género. Eu já sabia. Isto mais cedo ou mais tarde ia acontecer, eu já tinha avisado. Cuidado, irmão. Porque isto é um julgamento grave que você está a fazer. E em segundo lugar, é um julgamento que cai sobre si. Porque se você já sabia, porque é que não fez nada para ajudar a evitar? Vamos ficar de pé. Hoje em dia, certos cristãos tornam-se especialistas na maledicência disfarçada, sem estarem submissos a nenhuma autoridade espiritual. Oh, irmãos, cuidado, irmãos. Todos nós temos direito a ter opinião, mas cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que muitas vezes, irmãos, naquilo que são chamadas redes sociais. Cuidado com aquilo que nós dizemos. Cuidado com aquilo que nós escrevemos, irmãos. Cuidado com as tacadas. Estou a falar terra a terra. Toma. Fale diretamente. Trate diretamente. Ame diretamente. Quando nós estamos do lado em que alguém falou de nós, a murmuração é uma coisa terrível. Quando estamos do lado em que falamos de alguém, há sempre uma desculpa para falarmos de alguém. Estamos a falar, irmãos, daquilo que prejudica o corpo, que é veneno para o corpo. Estamos a falar de uma série de mandamentos que diz: não façam, não julguem, não tenham inveja, não se queixem uns dos outros, não murmurem uns dos outros, não falem mal uns dos outros.